Sejam muito bem-vindos ao canal Mundo dos Nexus e ao segundo vídeo da nossa série A Geografia de Avatar. Hoje, vamos usar tudo aquilo que a gente discutiu no nosso último vídeo para pensar as tribos da água. E se você ainda não assistiu a introdução dessa série, recomendamos fortemente que pause esse vídeo e volte depois de assistir. Agora, vamos começar. Water is the element of change. The people of the water tribe are capable of adapting to many things. They have a deep sense of community and love that holds them together through anything. Essa fala do tio Iroh que acabamos de mostrar é muito importante. Com ela, temos pela primeira vez na série uma espécie de síntese daquilo que é mais essencial para se entender o que caracteriza as tribos da água. Temas afetivos são um dilema fundamental das personagens de Avatar no geral, mas no caso de Sokka e Katara, por exemplo, elas ganham uma profundidade enorme. Esse tema vai ser então recorrente em tudo aquilo que gira em torno desse elemento, inclusive a sua geografia. Como também dissemos no último vídeo, a ideia aqui não é apenas descrever simploriamente as expressões geográficas de cada nação, mas sim entender como elas são frutos das regras que foram estabelecidas ao longo do desenho e como elas servem para contar essa história. Mas isso passa também por levantar alguns pontos característicos importantes. A Nação da Água, tal como se apresenta na série, é dividida então em duas tribos situadas em porções de terra nos extremos norte e sul do mundo, sendo nomeadas respectivamente Tribo da Água do Norte e Tribo da Água do Sul. Tratam-se de ambientes fisicamente muito parecidos entre si, com uma vasta cobertura de neve, rodeados por icebergs e com uma fauna muito semelhante com aquilo que poderíamos esperar nos extremos de nosso próprio planeta. Em ambas as tribos, vemos construções majoritariamente feitas de gelo e muito pouco além disso, o que revela uma dimensão importante sobre o papel que a dobra da água desempenha nessa sociedade. Os dobradores, apesar de poderem interagir livremente com a arquitetura e o meio construído de suas tribos, sendo inclusive responsáveis por sua manutenção, não criam, por meio de suas práticas, espaços totalmente novos e dinâmicos, como vemos na Nação do Fogo ou no Reino da Terra. Ao invés disso, se contentam em apenas dobrar e manusear, sem impor grandes transformações à água que os cerca, formando assim lugares pouco complexos. Por isso, a ambiência que essas duas tribos acabam proporcionando é, por um lado, de uma simplicidade bela, na qual uma mesma substância, no caso a água, acaba sendo empregada de maneira criativa para fazer estruturas esteticamente impressionantes, como canais semelhantes aos de Veneza e muralhas de gelo. Mas, por outro lado, ao não alterarem de maneira profunda o ambiente em que vivem, a presença de intempéries, como o frio e a nevasca, contribuem para a constituição de um cenário inóspito, onde a sobrevivência não é fácil, e os laços comunitários são muito importantes. Isso acaba por explicar também a forte conexão dos habitantes das tribos da água com os espíritos ancestrais do mar e da lua, que garantem aos dobradores de água o seu poder. Pensando nessa ambiência criada pela geografia comum dessas duas tribos, começa a fazer sentido as palavras do tio Iroh sobre a importância da família no começo do vídeo. O alemão Friedrich Engels, analisando a organização social tribal em seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, diz o seguinte: quanto menos desenvolvido é o trabalho, mais restrita é a quantidade de seus produtos e, por consequência, a riqueza da sociedade. Com tanto maior força se manifesta a influência dominante dos laços de parentesco sobre o regime social. Ou seja, ao não alterarem profundamente as condições naturais que os cercam, as tribos da água precisam recorrer à sua união para sobreviver a um meio natural congelante. As famílias e os laços sanguíneos ganham relevo e se tornam uma dimensão fundamental da sua sociedade. Sokka e Katara, por exemplo, ao se verem separados de seus pais, passam a série inteira carregando esse fardo sobre suas costas, confusos com seus lugares no mundo e com um impulso para assumirem papéis protetores de seus amigos e de si próprios.
Outro momento da série em que esse peso da família se manifesta é quando nossos protagonistas chegam pela primeira vez na tribo da Água do Norte, onde um aspecto central da cultura dessa tribo específica se manifesta. Ao buscarem um mestre que os treine na arte da dobra de água, Aang e Katara descobrem que nessa tribo, as funções dos homens e das mulheres são divididos. Os homens aprendem a lutar e a dobrar a água em suas diversas formas, enquanto as mulheres são treinadas para apenas curar com sua dobra. Karl Marx, em seu livro A Ideologia Alemã, também olhando para sociedades tribais, diz que no primeiro momento de complexificação de sociedades tribais, a primeira divisão de funções entre os indivíduos se origina a partir do trabalho sexual. Por isso, analisando a partir dessa perspectiva marxista, até que faz sentido, numa sociedade tão simples como as tribos da água, que isso ocorra. Diferentemente do que vemos nas nações do fogo e da terra, apesar de ser um paradigma machista e que felizmente é derrubado pela coragem e determinação de Katara, é um elemento que não se insere de maneira gratuita e reforça o caráter pouco complexo dessa sociedade. Bom, para que possamos encerrar essa análise de uma maneira coerente, é importante pontuar uma questão central dessa nação. Tratam-se, como já foi dito, de duas tribos que, apesar de suas semelhanças, são bem diferentes entre si. A tribo do sul é não só a primeira a aparecer no desenho, como também a primeira ambiência da série toda. Mesmo que ela venha a perder importância conforme os episódios avançam, trata-se de uma localidade que acompanha simbolicamente os personagens, em especial Sokka e Katara. Quando nos é apresentada, descobrimos que ela foi intensamente castigada por ataques da Nação do Fogo, que capturaram todos os dobradores de água. E como se isso não bastasse, todos os guerreiros haviam deixado a tribo para ir lutar na guerra. Portanto, trata-se de uma sociedade em ruínas, fragmentada pelo conflito que a ausência do Avatar por 100 anos proporcionou. Algo que, além de ser fundamental para motivar Aang a cumprir o seu papel como mestre dos 4 elementos, acaba dizendo muito sobre a própria tribo. Por outro lado, a tribo do norte, em contraste com a sua tribo irmã, conseguiu resistir à guerra, mantendo seu povo protegido da Nação do Fogo. No entanto, essa ameaça ressurge no final do primeiro livro, quando uma esquadra de dobradores de fogo se aproxima da tribo do norte. Apenas com a ajuda do Avatar, que em conjunto com os espíritos da lua e do mar, repele a invasão inimiga, a Nação do Fogo é derrotada. Pensando em todos esses acontecimentos que acabamos de comentar, o que se pode concluir? Bom, quando somos apresentados a uma tribo do sul destruída e fragilizada, que parece muito mais debilitada que a deslumbrante tribo do norte, temos a impressão de que o que causou essa disparidade entre as tribos só pode ter sido a subtração de seus dobradores e o domínio do seu elemento primordial. Mas quando olhamos um pouco para como esses povos se organizam e como interagem com seu espaço, vemos que não é apenas a dobra que os constitui. Para sobreviverem e lidarem com as pressões, tanto naturais quanto bélicas, que os ameaçam, é o apoio e a cooperação de seus membros que dá a força às tribos. Ao sequestrar os dobradores do sul, o que a Nação do Fogo realmente impôs aos habitantes da Nação da Água foi a destruição de sua família, de seu coletivo e, por consequência, de sua forma de vida, gerando um agrupamento humano fragilizado e em desordem com seu próprio elemento primordial. Dessa maneira, a geografia ficcional se torna um elemento profundo e bastante simbólico, que nos permite entender o que realmente se passa por detrás das coisas que percebemos numa apreciação superficial do desenho. Bom, é isso que a gente tinha para falar nesse vídeo hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se for o caso, a gente pede que vocês se inscrevam no canal e curtam esse vídeo. Além disso, o Mundo dos Nexus agora tem redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nos sigam lá para estarem sempre atualizados das nossas postagens. Nas próximas semanas, vamos lançar o 3º vídeo dessa série, discutindo o Reino da Terra. Até lá!